Olá, amigos. Edmar de Moraes em uma transmissão especial. Todos me cobram que eu não ia falar de política, não gostaria mesmo de estar falando de política, mas a notícia ela vem como uma bomba, né? Pelo menos para mim. Eu não sei se tem alguma interferência no âmbito político ou não. Mas traz para mim uma forma de resposta a todos os apoiadores de Jair Bolsonaro, que quando a gente vem de uma discussão, de um diálogo com bolsonaristas, eles sempre dizem a seguinte frase: o meu presidente não é corrupto. Está morrendo gente, mas o presidente não é corrupto. Jair Bolsonaro não roubou o Brasil. Muito bem. Aí eu recebo agora uma notificação da Folha de São Paulo. Aí eu não aguentei, eu tenho que vir e dar a resposta, ou respostas, né? Sei lá, aos queridos amigos bolsonaristas, né? Que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz, enquanto o país está sendo dizimado em todas as áreas, né? E não vale a pena ficar discutindo aqui. E também não sou analista político, tá? Eu acho que para mim, conversa de analista político não leva a lugar nenhum. Só para eles. Para nós, nada de efetivo. Para nós, o combate é único, porque na hora do combate nós estaremos nas ruas, enfrentando esse desgoverno, e os analistas estarão em seus escritórios, estúdios, fazendo as suas análises. Bom, deixando isso para lá, vamos ao que interessa. A notícia que me trouxe a fazer essa live. O gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara manteve vai e vem suspeito de salários e verbas. Documentos mostram sucessivas trocas de cargo de assessores e exonerações de fachada, prática que acabou banida pela casa. A notícia é de Renier Bragon e Camila Matoso, da Folha de São Paulo. E é um pouco longo, tá? Brasília. A análise de documentos relativos aos 28 anos em que Jair Bolsonaro foi deputado federal, de 1991 a 2018, mostra uma intensa e incomum rotatividade salarial de seus assessores, atingindo cerca de 1/3 das mais de 100 pessoas que passaram por seu gabinete neste período. O modelo de gestão incluiu ainda exonerações de auxiliares que eram recontratados no mesmo dia, prática que acabou proibida pela Câmara dos Deputados sob o argumento de ser lesiva aos cofres públicos. A Folha se debruçou nos últimos meses sobre os boletins administrativos da Casa, identificando uma ação contínua. De um dia para o outro, assessores chegavam a ter os salários dobrados, triplicados, quadruplicados, o que não impedia que pouco tempo depois tivessem as remunerações reduzidas a menos da metade. Mesmo assim, 2 deles disseram à reportagem nem mesmo se lembrar dessas variações formalizadas pelo gabinete de Jair Bolsonaro. 9 assessores de Flávio Bolsonaro, que tiveram o sigilo quebrado pela justiça nas investigações sobre, abre aspas, rachadinha, fecha aspas, que é o desvio de dinheiro público por meio da apropriação de parte dos salários de funcionários, na Assembleia Legislativa do Rio, foram lotados antes no gabinete do pai, na Câmara dos Deputados. Ao menos 6 deles estão na lista dos que tiveram intensa movimentação salarial promovida por Jair Bolsonaro quando era deputado federal. É o caso da assessora Marcele Lopes Marques, que ficou cerca de 1 ano e meio lotada no gabinete de Bolsonaro, em 2004 e 2005.
ela ingressou com um dos menores salários, R$ 261, valores da época. 3 meses depois foi mudada de cargo e dobrou a remuneração. Com um ano passou a ganhar o maior contra-cheque entre todos os assessores, R$ 6.011. 3 meses depois, o salário foi cortado em 90%. Nomeada posteriormente no gabinete de Flávio, no Rio, Marcele é uma das investigadas no suposto esquema de rachadinhas na Assembleia. Filha do policial militar aposentado Fabrício Queiroz, pivô do escândalo das rachadinhas e atualmente preso no Rio, Natália Queiroz também passou por oscilações salariais no gabinete de Jair Bolsonaro, até ser demitida em 15 de outubro de 2018, mesmo dia em que seu pai foi exonerado por Flávio. Como mostrou a Folha, ao mesmo tempo que era contratada na Câmara, ela atuava como personal trainer no Rio. Outro exemplo é de Valderice Santos da Conceição, a Val do Açaí, recordista das movimentações. Ela passou por 26 alterações de cargos no gabinete de Jair Bolsonaro, nos anos em que esteve lotada, de 2003 a 2018. Val foi flagrada pela Folha, exercendo, na verdade, atividade de vendedora de açaí em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, onde Bolsonaro tem uma casa de praia. Após a revelação, o Ministério Público deu início a uma investigação. Também chama a atenção o caso de Patrícia Cristina Faustino de Paula, que depois ingressou no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Patrícia foi registrada por Jair Bolsonaro em 2008 e sofreu 20 alterações de cargo. Entrou com um dos mais baixos contra-cheques, menos de R$1.000, atingiu a 8.040 em 2012, mas depois figurou na menor remuneração do gabinete, 845 em setembro de 2013. Até abril de 2003, esta montanha-russa funcional se dava por meio de exonerações de fachada, em que o auxiliar tinha demissão publicada e no mesmo dia era renomeado para o gabinete, geralmente para outro cargo. De acordo com o ato da mesa da Câmara, mês 12 de 2003, a prática tinha como único objetivo forçar o pagamento da rescisão contratual dos assessores, com 13º salário proporcional e indenização por férias, não raro acumuladas acima do período permitido em lei. Nos 12 meses anteriores à edição do ato, o gabinete de Bolsonaro registrou 18 exonerações de assessores que foram recontratados no mesmo dia, 9 no mês anterior, sendo um deles na véspera da publicação da medida. A partir de 2 de abril de 2003, a Câmara passou a só permitir a readmissão após 90 dias da saída e acabou com o pagamento de rescisão para trocas de cargos, que passaram a ser feitas pelos parlamentares sem necessidade de exoneração. Com isso, o carrossel salarial do gabinete do hoje presidente da República caiu para menos da metade nos 12 meses seguintes, a edição do ato de 18 para 7. Abre aspas. A atual sistemática vem provocando distorção que deve ser rapidamente eliminada, sob pena de agravarem os prejuízos financeiros já arcados pela casa. Fecha aspas. Diz texto de justificativa que acompanhou o ato da mesa, instância máxima de administração da Câmara. Abre aspas. Servidores recebem em pecúnia os períodos de férias não gozados, quando não ocorre mudança de nível de secretário parlamentar ou cargo de natureza especial, momento em que são exonerados de um nível para serem nomeados em outro. Fecha aspas, diz. Abre aspas. Mas esse procedimento contraria o objetivo preconizado nos artigos 7º da Constituição Federal e 78 do inciso 3º da Lei nº 8.112 de 1990, do servidor público, que é impor à administração pública o dever de indenizar as férias daqueles que se desliguem do órgão a que estes estejam vinculados
de sorte que, inexistindo o efetivo desligamento, não se justifica indenizar o servidor, fecha aspas, completa. De acordo com integrantes da área técnica da Casa, a medida foi motivada ainda por outros agravantes, o de que os deputados promoviam, abre aspas, caixinhas, fecha aspas, em seus gabinetes com parte das verbas rescisórias dos auxiliares, em um esquema ganha-ganha, para o parlamentar e o assessor. O deputado que tem responsabilidade sobre o controle de ponto de seus funcionários... Epa, agora não dá aqui. Um minutinho só, pessoal. A responsabilidade sobre o controle do ponto de seus funcionários deixava de registrar férias tiradas por auxiliares, elevando de forma fraudulenta o valor gasto pela Câmara na hora do pagamento da rescisão. Assim como fez com os boletins administrativos relativos ao gabinete de Bolsonaro, a Folha analisou todos os documentos relativos a outro ex-deputado do Rio, com mais tempo de casa que Bolsonaro, a título de comparação. No caso de Miro Teixeira, Rede Rio de Janeiro, deputado dos anos 1970 a 2018, ele ficou licenciado em 2003 para ocupar o cargo de ministro das Comunicações. A situação se afigurou bastante distinta. Nos mesmos 28 anos de Bolsonaro, ele promoveu um número muito menor de trocas de cargos de funcionários de seu gabinete, 107, de acordo com os boletins administrativos, contra ao menos 350 do hoje presidente. No caso de Miro, quase a totalidade das trocas representam ajustes pequenos, não há praticamente nenhuma mudança salarial abrupta, como ocorreu de forma rotineira no caso do gabinete não corrupto do presidente Bolsonaro. Aí está a minha resposta a estes meus colegas e amigos bolsonaristas que dizem que o grande presidente que levou o Brasil ao maior número de mortes, né, até o momento, em todo o mundo, a ser chamado de não corrupto, apenas um genocida. Grande abraço, Edmar de Moraes, e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado.